Aleluia. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, um prazer estar aqui trabalhando nesse tema, que é de extrema importância, né, sobre o governo eclesiástico, como o pastor Clóvis muito bem falou. É claro que a gente tem que sempre ficar revendo e reavaliando e olhando para a Bíblia e fazendo com que a Bíblia possa nos direcionar em relação à nossa liderança, né? Então a gente tem esse objetivo, olhar para as Escrituras e fazer com que ela fale e dê norte para a nossa comunidade em relação ao governo eclesiástico. Portanto, esse é o nosso tema. Nós iremos aqui no primeiro momento fazer uma análise bíblica do governo presbiterial. Quero apresentar para vocês o porquê que essa análise é extremamente importante, porque nós iremos pontuar muitas coisas importantes. E o meu objetivo aqui é apontar para a Bíblia e nós olharmos esse tema à luz dela, tá bom? Então, eu peço que vocês prestem muita atenção, da mesma forma como eu vou me esforçar para trazer de uma forma mais dinâmica, de uma forma mais objetiva possível, tá bom? Então, esse tema, nós temos algumas perguntas muito importantes e interessantes. Primeira pergunta: o que é o governo presbiterial? Ou por que presbíteros? Será se de fato é importante nós considerarmos a transição para uma liderança de presbíteros? O que isso vai mudar na prática? Essas são as perguntas que circundam esse tema e hoje nós iremos abordar. Então, a minha proposta é justamente essa: abordar a teologia bíblica do Novo Testamento, em conjunto com algumas análises de alguns textos, que nós chamamos isso de exegese, né? Análise de alguns textos. Vamos fazer isso juntos, não vai ficar muito complicado. Eu quero tornar uma forma simples para que vocês entendam. Então, esse é o meu objetivo. Em segundo lugar, eu quero apresentar para vocês aqui uma perspectiva importante para a gente olhar para esse tema. Conhecendo a responsabilidade de guiar o povo de Deus, devemos, sem hesitar, nos debruçarmos na Bíblia e permitir que ela molde a nossa vida eclesiástica. Olha só, se o governo de presbíteros não é bíblico, não é. Certamente não precisamos passar pelo dilema da transição. Se não é bíblico, nós não precisamos. Porém, se for, então somos compelidos a reconsiderar a maneira pela qual lideramos a nossa comunidade. Então, respondendo àquela pergunta: o que é uma liderança presbiterial? Quem são os presbíteros? O que é um presbítero? Meus irmãos, um presbítero é um homem chamado por Deus, reconhecido pela igreja ou pela comunidade, e esse homem ele vai liderar uma igreja local. Então, um presbítero não é nada mais, nada menos do que um servo do Senhor, direcionado por Deus ou chamado por Deus, reconhecido pela igreja, porque esse chamado precisa ser reconhecido pela igreja. E esse chamado que foi reconhecido pela igreja é um chamado para liderar a igreja. Então, vemos no contexto bíblico que os presbíteros eram responsáveis por cuidar do rebanho da igreja do primeiro século. Nós iremos ver alguns textos e vocês vão perceber que os presbíteros sempre estiveram lá. No início da igreja, no início do desenvolvimento da igreja, os presbíteros sempre estiveram lá. O John Piper, um teólogo e pastor mundialmente conhecido, diz que um presbítero, ele é um homem, olha só, com um caráter exemplar, como de Cristo, que beneficia espiritualmente a igreja. Então, o presbítero é quem? É um homem chamado por Deus, reconhecido pela igreja, chamado para liderar a igreja, mas com um detalhe: o seu caráter precisa ser exemplar, porque ele precisa apontar para Cristo. O segundo ponto é que quando nós estamos analisando a questão do presbitério, ou o presbítero, nós não podemos falar sobre o presbítero, gente,
de uma forma singular, ou seja, um presbítero. Nós vemos na análise de todo o Novo Testamento que os presbíteros sempre eram plurais. Ou seja, a liderança de uma igreja, onde Paulo instituía em um certo lugar, em uma certa região, ali formava um conjunto de pessoas, um conjunto de líderes, um conjunto de homens para liderar a igreja. Ou seja, não é somente um, mas vários líderes ou vários presbíteros. Então, nós temos a liderança plural. A palavra grega para que é presbíteros, né? Que a palavra grega para presbítero, que é presbíteros, aparece na maioria esmagadora das vezes no plural. Isso vocês vão ver daqui a pouco com o texto bíblico, né? Então, na maioria esmagadora das vezes, o texto aparece no plural. Isso quer dizer o quê? Que a liderança da igreja primitiva não estava direcionada apenas a um único homem. Não era um presbítero, mas vários presbíteros. Olha só o que o teólogo Wayne Grudem argumenta sobre isso em sua pesquisa a respeito do Novo Testamento. Em primeiro lugar, nenhuma passagem sugere que alguma igreja, não importa o tamanho, olha só, gente, não importa a quantidade de membros da igreja, em grande quantidade, em pequena quantidade, não importa o tamanho, tinha apenas um presbítero. O padrão consistente no Novo Testamento é uma pluralidade de presbíteros em cada igreja. Isso registrado lá em Atos, capítulo 14, versículo de número 23. E em cada cidade, retratada lá em Tito 1:5. Em segundo lugar, não vemos uma diversidade de formas de governo nas igrejas primitivas, mas um padrão unificado e consistente em que cada igreja tinha presbíteros que governavam. O que o Wayne Grudem está querendo nos dizer, gente? São duas coisas simples. Primeiro, não existe, quando ele faz um estudo do Novo Testamento, não existe várias formas de liderança, existe apenas uma: presbíteros. E a segunda coisa que ele nos apresenta é que não é somente um presbítero, mas vários presbíteros. É uma liderança plural. Então, esse é o meu objetivo aqui. Obrigado, minha irmã. Apresentando para vocês esse tema. Então, a título de introdução é isso, meus irmãos. Gravem na mente de vocês, cravem isso na mente de vocês. O presbítero é um homem chamado por Deus, reconhecido pela igreja, ele tem um caráter exemplar, porque ele aponta para Cristo. Essa liderança, ela não é apenas no singular, não é apenas um presbítero, mas são vários presbíteros, e não existe no Novo Testamento várias formas de liderança, várias formas de governo, nós apenas enxergamos uma. Então, em seguida, nós temos alguns textos que nos apontam para isso. Olha só, em Atos 14, 23. Bora perceber isso agora. Olha só, Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíter. Vamos lá, gente, presbíter. Ou seja, nós temos um sigma no final aqui, ó. Parece um S com C cedilha, né? A letra grega sigma. Isso quer dizer no plural. Então nós temos Paulo e Barnabé instituindo presbíteros para liderarem ali aquela igreja, em cada igreja, só que era uma liderança plural. Olha só que detalhe importante. Então, é de suma importância a gente entender que os presbíteros eram homens, e não apenas um homem. Isso é muito importante para a gente entender. Então, era uma equipe junta, governando a igreja, liderando a igreja e apontando para Cristo. Nós temos alguns termos muito importantes para a gente entender. São 3 termos, gente: presbíteros, bispos e pastores. Quem aqui já ouviu falar de bispos? Acredito que todo mundo, né? E às vezes a gente acha que bispo é alguém que lidera várias igrejas, mas não. Nós veremos isso daqui a pouco. Olha só. Então, o primeiro termo que a gente tem aí é o termo presbíteros. Presbíteros. Esse termo, ele aparece, olha só, 66 vezes no Novo Testamento.
66 vezes. E as 2 dúzias, ou seja, as 24 vezes que esse termo aparece, referem-se à estrutura de liderança da comunidade judaica. Ou seja, os presbíteros, eles eram aqueles líderes de comunidades judaicas. No contexto ali, situando vocês no contexto de Jesus, ou até contextos anteriores à vinda de Jesus. Então, os líderes judaicos eram chamados de presbíteros. Só que quando nós vemos posteriormente os apóstolos plantando igreja, a gente tem o que, irmãos? O termo presbíteros. Ou seja, aqueles presbíteros que eram chamados como líderes da comunidade judaica, agora são também designados esse termo como presbíteros ou líderes da comunidade cristã. Olha que interessante. Então, esses presbíteros, aqueles que lideravam a comunidade judaica, na comunidade cristã, agora também são chamados de presbíteros. Então, na comunidade cristã, funcionam como líderes das igrejas plantadas pelos apóstolos. Então, esse termo é extremamente importante para a gente entender. Olha só o texto em Atos, capítulo 15, do versículo 22 e 23. Então, os apóstolos e os presbíteros, com toda a igreja, decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los a Antioquia, com Saulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas. Barsabás e Silas. 2 líderes entre os irmãos. Com eles enviaram a seguinte carta: os irmãos, apóstolos e presbíteros aos cristãos gentios que estão em Antioquia, na Síria e na Cilícia. O que nós temos aqui, gente? Nós temos exemplos de como que os presbíteros funcionavam na igreja primitiva. Como que eles funcionavam? Olha só. O finalzinho, os irmãos, apóstolos e presbíteros. Nós temos o que aqui, gente? Nós temos aqui uma carta sendo escrita pelos apóstolos e também pelos presbíteros, sendo direcionados aos cristãos gentios em Antioquia, na Síria e na Cilícia. Então essa carta, ela tinha um objetivo de combater os judaizantes que estavam influenciando esses cristãos gentios. O que nós percebemos aqui, no início da carta, é que a carta é direcionada por quem? Pelos apóstolos e pelos presbíteros. Isso quer dizer o quê? É que aqui, gente, nós temos uma marca de liderança. Eram os apóstolos e os presbíteros que enviaram cartas para solucionar problemas em algumas igrejas. Ou seja, nós temos aqui uma marca introdutória de liderança dos apóstolos e dos presbíteros para solucionar o problema. Então aqui eu trouxe para vocês perceberem que, de fato, existe uma liderança dos presbíteros naquela igreja. Outro texto, Atos 20, 17 e 18, de Mileto, Paulo mandou chamar quem, gente? Os presbíteros da igreja de Éfeso. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho. Olha só, o presbítero sendo chamado para cuidar do rebanho. Mas não somente os presbíteros. De todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Então aqui Paulo chama os presbíteros de Éfeso para a sua última exortação. E a sua última exortação para aqueles presbíteros foi: cuidem do rebanho do Senhor. Então nós temos aqui que esse termo, que os presbíteros, que não era somente um, mas vários presbíteros, um corpo presbiterial daquelas igrejas dos primeiros séculos, Paulo chama os presbíteros e diz: cuidem do rebanho do Senhor. Então o meu objetivo aqui, gente, apresentando alguns textos para vocês, é demonstrar que ao longo de todo o livro de Atos, nós vemos que as igrejas primitivas eram lideradas por presbíteros.
eram lideradas por presbíteros. E nós temos um outro termo extremamente importante, que é o termo dos bispos. O termo dos bispos. Nós temos algumas interpretações diferentes, como não, os bispos são aqueles que supervisionavam ou cuidavam dos presbíteros. Mas não é isso que a gente vê. Então, juntamente com o termo dos presbíteros, nós temos o termo do bispo, ou bispos. No grego, episkopos. Então, os gregos usavam esse termo para definir um cargo que tivesse funções de superintendência ou supervisão. Isso era em ambientes políticos, em ambientes sociais, em ambientes religiosos. Esse termo, episkopos, era utilizado para definir um cargo que supervisionava o cargo no ambiente político, no ambiente social e também no ambiente religioso. Já nas epístolas, esse termo, episkopos, bispos, é usado de forma intercambiável com o termo presbítero. Resumindo, simples, presbítero é bispo. Acabou. Presbítero é bispo. Esses termos são utilizados da mesma forma. Quer ver? Vamos ver. Tito 1, versículo 5 e versículo 7. Olha só. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Versículo 1, versículo 7. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes que ainda faltava, e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. Ou seja, Paulo está escrevendo uma carta para Tito, líder de Creta, e ele está dando uma ordem. Qual é a ordem? Institui quem, gente? Presbíteros. Ok, institui presbíteros. Agora, no versículo... aí o texto segue, né? No versículo 7, nós temos quem são esses presbíteros. Quem são esses presbíteros? Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível. Ou seja, o termo, no versículo 5, presbíteros, que Paulo fala para Tito instituir, é o mesmo termo. Não são duas classes diferentes. Não são duas lideranças diferentes, não. O presbítero do versículo 5 é o bispo do versículo 7. O termo é usado de forma intercambiável, gente. Então, esse é o meu objetivo aqui, mostrando para vocês esse termo. Então, Paulo chama Tito para instituir presbíteros, do grego presbíteros, e lá no versículo 7 aparece o termo bispo, episkopos. O mesmo termo, gente. As mesmas pessoas. Quer ver outro texto que fica um pouquinho mais claro? 1 Pedro 5, versículo 1, versículo 2, olha só. Portanto, apelo para quem? Presbíteros, que há entre vós, e o faço na qualidade de presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por eles, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quiser. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Então, o termo lá, presbíteros, e o termo aqui, que aparece como cuidado, é o termo episkopeo, que é o que vem do grego episkopos, bispos. Ou seja, gente, bispos, eu estou provando para vocês aqui, no texto bíblico, que não existe essa ideia de que bispo e presbítero é diferente. Não existe essa ideia. O texto bíblico não nos dá margem para a gente interpretar isso. O presbítero é bispo. Ou os presbíteros são bispos. Presbíteros literalmente significa ancião. E bispos, como a gente acabou de ver, literalmente superintendência.
Então, esse é o papel do presbítero. Ou seja, presbíteros e bispos são a mesma coisa. Então, aí que a gente consegue entender melhor qual é esse cargo de liderança. Com a ajuda dessas duas palavras gregas, bispos e presbíteros, nós conseguimos olhar como funciona o cargo de liderança na igreja do primeiro século. Como que funciona? É um único cargo. Não são duas coisas diferentes. Não são dois cargos diferentes. Como se o bispo supervisionasse os presbíteros. Isso não se sustenta. Portanto, o presbítero é alguém maduro na fé. Já o bispo significa superintendência. E nós chegamos à conclusão que esse cargo de liderança é ocupado, olha só, do presbítero, ancião, bispo, superintendência. Então, o que isso significa? O cargo da liderança? O cargo da liderança é ocupado por pessoas maduras na fé, que têm a grande tarefa de supervisionar o corpo de Cristo. Por isso que o termo é utilizado. Então, bispo e presbítero não são duas coisas diferentes, é a mesma coisa, é o mesmo cargo, só que eles ampliam a nossa visão para a questão da liderança. Significa o quê? Pessoas maduras na fé, que foram chamadas por Deus, reconhecidas pela igreja, para supervisionar, para cuidar, para pastorear do rebanho do Senhor. Tem alguma dúvida, gente? Deu para entender? Então vamos seguindo. Existe outra palavra que aparece aí, que é a palavra poemen, que é o que a gente costuma dizer, pastor, pastor aqui, pastor ali, em todos os cantos do Brasil. Então a palavra pastor, do grego, é poimen. Por que é importante a gente analisar essas coisas? Porque, gente, é aqui no texto grego que a gente consegue perceber que essa ideia que tem hoje de pessoas diferentes, de cargos diferentes, na verdade, é um único cargo. Presbítero e bispo. Cravem isso na mente de vocês. Presbítero e bispo, a mesma coisa. Agora nós vamos para a questão do pastor. Será se é a mesma coisa? Será se todo presbítero é pastor? Ou precisa ser pastor? Vamos olhar isso. Olha só. Esse termo é traduzido como pastor apenas uma vez de forma substantiva. Lembra lá do texto de Efésios 4? E Deus designou pastores, mestres, apóstolos, evangelistas. Então, nós temos ali os dons sendo designados, sendo dados depois da ascensão de Cristo. São dons ali. Só que é apenas ali, em Efésios 4, que nós temos o termo pastor como sendo substantivo. Ou seja, para designar uma pessoa. O restante é só pastorear, cuidar. Então, todas as vezes que você estiver lendo a sua Bíblia e você vê lá a palavra cuidar, pastorear, provavelmente, na maioria esmagadora das vezes, é alguma palavra, uma ramificação da palavra poimen, que é a palavra pastor. Então, a ideia aqui é que a forma substantiva nós só encontramos em Efésios capítulo 4. O restante é tudo designação. Cuidado, pastoreio, cuidar do rebanho, cuidar da igreja, tudo isso tem a ver com o termo pastor. Paulo associa o termo ao descrever um dom que Jesus dá à sua igreja depois da sua ascensão. Isso lá em Efésios capítulo 4. Na maioria esmagadora das vezes, como eu falei para vocês, a Bíblia trata esse termo como sendo um qualificativo. Pastoreie, ou cuidem, ou cuidado, tudo isso tem a ver com o termo, tá bom? Então, nós acabamos de ler o texto. Presbíteros, cuidados, episcopeo e pastor. Então, nós temos as três palavras gregas, pastor, presbítero e bispo, em um único texto. Ou seja, os presbíteros, que é a mesma coisa que os bispos, eles são chamados para quê, gente?
Para pastorear o rebanho de Deus. Aí nós entramos numa pergunta. Chegamos à conclusão. Todo presbítero é um pastor? Ora, se nós acabamos de olhar o texto, que presbítero e pastor, que presbítero e bispo, desculpa, eles pastoreiam a igreja, é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Por que não é a mesma coisa? Porque nós temos um texto em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17, para nos dar uma luz aqui. Olha só, então, quem aqui já teve essa dúvida? Todo presbítero é um pastor? Olha aí, ó, teve muita gente aí com dúvida. todo presbítero é um pastor? Vamos lá? 1 Timóteo, capítulo 5, versículo de número 17. Os presbíteros que liderem bem a igreja são dignos de quê? Dupla honra. Então, o dízimo Tô brincando. Então, os presbíteros que liderem bem a igreja são dignos de dupla honra. Agora, olha só. Especialmente quem? Aqueles cujo trabalho é a pregação e Olha só que detalhe. Então, peraí. Existem presbíteros que estão na tarefa árdua de trabalhar na pregação e no ensino. Aí a gente entra em outra pergunta. Qual a pergunta? Quem são esses? Quem são esses aqui? Quem são esses cujo trabalho é a pregação e o ensino, gente? Quem são esses? São os pastores que trabalham regularmente na pregação e no ensino. São os registrados em Efésios 4:11. Então, vamos lá. Resumindo para vocês entenderem. O presbítero / bispo, que é a mesma coisa, são chamados para cuidar do rebanho. São chamados para ter esse papel de supervisionar o rebanho, cuidar do rebanho, se dedicar ao rebanho. Mas existem presbíteros, segundo o texto, que especialmente trabalham na pregação e no ensino. Então aqui o texto bíblico nos dá um olhar para que existem presbíteros que não fazem esse papel. Que são chamados para cuidar, mas não têm o trabalho de pregação e ensino, que é o papel do pastor. Ou seja, como o Phil Newton nos argumenta, todo pastor é um presbítero, mas nem todo presbítero é um pastor. Então, é aqui que nós temos o texto bíblico para nos dar margem para a gente interpretar dessa forma. Então, existem presbíteros que todos os presbíteros lideram bem a igreja, ou devem liderar bem a igreja, né? Mas existem aqueles que eles são chamados de pastores, que trabalham especificamente ou especialmente no ensino. Então, presbítero, bispo é a mesma coisa. Agora, existe alguma coisa que é diferente. Pastor. Mas, todo pastor é um presbítero. Por quê? Porque a ideia de presbítero é ancião, maduro na fé. Então, todo pastor a gente pressupõe que é alguém maduro na fé. E o pastor também é bispo por quê? Porque ele tem um papel de superintendência, supervisão. Vocês estão entendendo como fica mais fácil a gente entender por meio desses textos? Então, todo presbítero é um pastor? Não. Não é necessariamente todo presbítero é um pastor, não. Vamos lá? Todo presbítero é um pastor, mas nem todo presbítero, ou melhor, todo pastor é um presbítero, mas nem todo presbítero é um pastor. Vitor, como que se deu a construção histórica dos presbíteros? Vamos ver rapidinho, Atos 6, do 3 e 4, versículos 3 e 4, olha só, irmãos, escolham entre vós 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa de dedicar a oração e a pregação. Nós não temos o termo presbítero aqui, mas nós temos já um protótipo, como argumenta para a gente o D.A. Carson, que existe um protótipo, ou seja, existe um início ali, do que nós chamamos futuramente de presbíteros ou
liderança. Por que isso acontece, gente? Porque a igreja está sendo desenvolvida, a igreja está sendo construída, os apóstolos estão plantando as igrejas. Então, com o desenvolvimento, obviamente, das igrejas plantadas, aí houve também o desenvolvimento da liderança da igreja. É por isso que lá no capítulo 14, nós estamos no capítulo 6, lá no capítulo 14, nós já temos, como nós já vimos, a designação do presbítero. Então, essa é a construção histórica dos presbíteros. Em Atos 6, os apóstolos escolhem 7 homens de bom testemunho para se dedicar à oração e à palavra, e lá em Atos 14, nós já temos o nome desses instituídos. Quem são? Presbíteros. Não um, mas sempre de uma forma plural. Diante disso, diante de toda esse olhar, nós já entendemos que o Novo Testamento, principalmente a análise de Atos, a liderança da igreja sempre foi presbíteros. Nós temos o protótipo em Atos 6, o desenvolvimento da igreja, nós vemos que existem presbíteros, plural. Agora, como que nós identificamos esses presbíteros, ou como aqueles irmãos identificavam os presbíteros, e como nós queremos instituir o presbitério, precisamos olhar e precisamos eleger esses presbíteros. O que nós temos que olhar? Para onde? Os 4 Ds: doutrina, disciplina, direção e distinção. Em primeiro lugar, doutrina. A qualificação bíblica fundamental, olha só, que distingue o presbítero de qualquer outro cargo, é que o presbítero deve ser apto para ensinar. Isso nós iremos ver lá em 1 Timóteo 3:2. Aptos no ensino. Gente, não tem como nós colocarmos pessoas ou elegermos pessoas que vão ser designadas para direcionar o povo de Deus, direcionar a nossa igreja local, se não souber manusear bem a Escritura. Se não souber, se não se engaja nos assuntos doutrinários. Por isso que o texto bíblico diz lá, que o presbítero deve ser apto no ensino. Então ele precisa ser apto para ensinar. Porque eles têm essa função de pastorear também. Não são pastores, né? Tem a função de pastorear também. Então, é de suma importância que a doutrina é de suma importância para as obrigações do presbítero. O segundo ponto, junto com a doutrina, está a questão da disciplina. E a disciplina não é somente aquele presbítero disciplinar uma pessoa, colocar ela ali no banco, né? Como a gente costuma dizer. Disciplina tem a ver com treinar, admoestar, encorajar e também corrigir. Então os presbíteros devem assumir a responsabilidade de garantir a saúde da igreja. Isso nós vemos lá em Hebreus capítulo 13, versículo 15, versículo 17, melhor dizendo. Então os presbíteros são aqueles que olham e garantem a saúde da igreja. Olha só o que o Mark Dever fala no livro As 9 Marcas da Igreja Saudável. Se um pastor ficar sozinho ao trazer questões de disciplina da igreja na congregação, recairá sobre ele um peso enorme. Mas a força dos líderes piedosos dentro da comunidade reorganiza ou reorienta o cargo, tornando-o mais leve. Olha só que interessante. Então a responsabilidade que recai a somente uma pessoa está dividindo o fardo, está reorientando o fardo. Por isso que nós também precisamos olhar para isso. A questão da disciplina. O presbítero precisa ser aquele que olha para a saúde da igreja.
O terceiro D é a questão da direção. Tem que ser alguém que se envolve em decisões bíblicas, saber planejar diante da palavra de Deus, saber administrar diante da palavra de Deus, saber delegar diante da palavra de Deus e também saber governar diante da palavra de Deus. Então esse é o papel, ou essa é uma das obrigações do presbítero, a direção. Eles são encarregados, como diz em 1 Tessalonicenses 5, 12 e 3, os presbíteros são encarregados de vocês no Senhor. É de uma responsabilidade tremenda, gente. O presbítero, ele é encarregado da comunidade perante Deus. Ele deve direcionar o rebanho. E por fim, nós temos a questão da distinção. Distinção. Lá em 1 Pedro 5,3, olha só. Nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornem modelos do rebanho. Então nós temos aqui a distinção. O presbítero precisa ser modelo para o rebanho. O presbítero precisa ser exemplo de piedade para o rebanho. Esses 4 Ds são extremamente importantes para a gente perceber, porque olha só, pode ser alguém extremamente conceituado biblicamente, pode ser alguém extremamente inteligente, pode ser alguém que saiba manusear bem as sagradas letras, mas se ele não é um modelo para o rebanho, descarta, irmãos. Sabe por quê? Porque é de suma importância a gente eleger pessoas que são modelos para a comunidade. Se alguém é extremamente intelectual, mas não tem uma vida santa, aquilo que ele estuda não vai para a sua vida prática. Como é que ele vai ensinar as pessoas? Como é que ele vai dirigir a igreja? Como é que ele vai direcionar a igreja? Como é que ele vai pastorear a igreja? Ele só é bom teologicamente. Estão entendendo quanto é extremamente importante? Da mesma forma que pode ser um crente sincero, que a igreja vê e reconhece como alguém de fato modelo para a congregação, mas se não souber manusear, ou se não for alguém apto para ensinar, também descarta, gente. Também descarta. Por quê? Porque o pré-requisito bíblico para a questão do presbitério é saber manusear o texto bíblico. Ora, nós temos, obviamente, na igreja local, muitos crentes, mas nós observamos as pessoas que são chamadas para o presbitério, aquelas pessoas que são aptas para ensinar. Então nós temos essas 4 obrigações do presbítero: doutrina, disciplina, direção e distinção. Olha só o que o John Piper fala no livro Irmãos, Não Somos Profissionais. Os presbíteros são guardiões doutrinários do rebanho e supervisores da vida da igreja, responsáveis perante Deus pelo cuidado, alimentação e pelo ministério do povo. É por isso que é extremamente importante a gente olhar para a palavra de Deus e perceber as qualificações bíblicas do presbítero, porque eles são encarregados, como aconteceu nas igrejas primitivas, e também precisa ser regular nas igrejas hoje. Os presbíteros são guardiões doutrinários. Por isso que os 4 Ds são extremamente importantes para a gente entender isso. Eu queria deixar aqui, para a gente encerrar esse primeiro momento da questão da doutrina, antes da gente ir para as qualificações. Por que a igreja precisa de presbíteros? Nós já falamos, vocês já entenderam o que é a questão do cargo presbiterial. Eu trouxe 4 argumentos a respeito da questão do presbitério. Primeiro, por que a igreja precisa de presbíteros? Ou vocês podem estar se perguntando, cara,
Por que a nossa igreja precisa, ou deve, né, ou está pensando em constituir presbíteros? Primeiro argumento é, esse é o padrão do Novo Testamento. A gente poderia até parar por aqui, né? Porque é a Bíblia que dá norte para a nossa vida eclesiástica, para o nosso governo eclesiástico, né? Então, esse é o padrão do Novo Testamento. Segundo argumento, o padrão do Novo Testamento garante às congregações um ministério equilibrado. É o que a gente viu aqui, agora há pouco. Reorganiza o fardo. Não fica somente na mão de uma pessoa ou de duas pessoas. O fardo do ministério é muito grande, mas quando nós reorientamos ou reorganizamos esse fardo em uma equipe presbiterial, nós temos um ministério mais equilibrado. Nós temos pessoas que servem melhor. Terceiro ponto, o padrão atende a diversas necessidades congregacionais por meio da pluralidade. Ou seja, um pastor ou dois pastores não têm todos os dons. É por isso que nós precisamos de uma equipe, gente. Porque ali Deus designa dons específicos para as pessoas. E a igreja é muito melhor, ou melhor, a igreja é muito melhor atendida, atendendo às suas necessidades, atendendo da melhor forma, quando existe uma pluralidade na liderança. E essa pluralidade vem do governo presbiterial. E por fim, o padrão fornece a unidade e a eficiência do serviço. Como eu falei agora há pouco, quando reorganiza ou reorienta o fardo, reorienta o ministério, o que acontece? Passa a ter mais eficiência no serviço da igreja. É por isso que é extremamente importante, porque é um padrão no Novo Testamento, e esse padrão garante um ministério equilibrado, atende às necessidades congregacionais, às diversas necessidades congregacionais, e por fim, fornece a unidade e a eficiência no ministério. Eu queria deixar aqui para vocês, para de fato a gente encerrar esse momento aqui, apresentando a parte mais doutrinária, né? Olha só, em vez de simplesmente estruturarmos nossa congregação de maneira inteligente, mas não bíblica, a nossa comunidade deve aceitar a forma de governo evidente nas Escrituras. Se diversas congregações, tal como vimos em Jerusalém e Listra, precisaram de presbíteros, então é evidente que as igrejas de todos os tempos também precisam. A nossa igreja estará melhor posicionada para crescer espiritualmente e exercer o ministério se escolher presbíteros para governar os seus membros. Então é aqui, gente, que nós temos a questão doutrinária do presbitério. Tá bom, o pessoal pediu para eu seguir. Então vamos lá. Tem alguma pergunta? Porque a gente vai passar para a questão das qualificações do governo presbiterial. Tem alguma pergunta? Fala, meu irmão. Só um segundo. A pergunta depois ou... Pergunta depois? Ou pode? Tá. Pode perguntar, meu irmão. Daqui a pouco a gente vai ver essa questão. Pergunta, não sei se todo mundo escutou?
Meu irmão, eu acredito que só os pastores. Depois o pastor Clóvis responde. Bom? Seguindo então, compreenderam? Presbítero e bispo é a mesma coisa. Presbítero e pastor é a mesma coisa? Hã? Não é, né? Então vocês entenderam aí. Tiraram 10. Algumas pessoas tiraram 2. Tô brincando. Então, galera, olha só. As qualificações do governo presbiterial. Então, ok. Nós já compreendemos que o Novo Testamento aponta para isso. De uma forma clara. Em todo o desenvolvimento da igreja, nós percebemos que existem presbíteros. Um corpo presbiterial. Não somente um, mas vários. Agora a gente vai ver como que a gente elege. Ou o que a gente precisa observar na vida do presbítero. Ou quais são as qualificações bíblicas. Olha só o que o John Piper fala, gente. Pra gente. As qualificações espirituais nunca devem ser sacrificadas. Sob pena de desqualificar o cargo elevados por Deus. Especialistas jurídicos, gerentes de projetos, contadores, médicos, executivos de bancos, publicitários e famosos não são qualificações para a liderança espiritual. Podem ajudar bastante, porém devem ser sempre secundários. As qualificações estão registradas nas cartas pastorais. Aqui é para mostrar para vocês que, gente, se existe uma coisa que a gente precisa olhar de uma forma especial, são as qualificações do governo presbiterial. As qualificações são extremamente importantes. Vamos ver cada uma delas. Aonde que se encontra? Vamos lá? 1 Timóteo, capítulo 3. Eu já peço que vocês abram, para quem tem a Bíblia aí ou a Bíblia no celular, porque eu vou passar e esse texto vai passar. Então vamos abrir juntos. 1 Timóteo 3, do 1 ao 3. Quanto tempo eu tenho? Quanto tempo tu precisas ainda? Preciso de 15 minutos. Então manda bala. Pessoal, 15 minutos? 15, 30. Essa brincadeira aí é velha, né? Então vamos lá, olha só. Abra aí a sua Bíblia. 1 Timóteo, capítulo 3, 1 ao 3. Fiel é a palavra. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Olha só. Grego, episkopos. Bispos. Algumas versões vêm bispos, não vem? A irmã ali vem, ó. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Então vamos lá. Nós temos esse texto aí, né, gente? Nós temos aqui as qualificações, Paulo direcionando Timóteo. Primeira qualificação. Se alguém aspira o episcopado. Nós temos aí, galera, alguém que busca o episcopado. Literalmente, essa expressão, ela significa o seguinte: é alguém que intencionalmente busca o episcopado. Nós temos aqui o primeiro argumento. Por que isso? Porque tem muitas comunidades que impõem a certas pessoas que não foram chamadas por Deus
Mas a igreja quer impor essas qualificações. Mas nós temos aqui a primeira. É alguém que busca ou aspira o episcopado. Ou seja, são aqueles que querem ser presbíteros. Então, gente, aqui nós temos alguém que deseja. Por isso que nós temos aí, eu trouxe aí essas três expressões gregas que estão, essas três expressões, elas estão na formativa. Ou seja, não é alguém que está recebendo a ação, mas é alguém que está indo ou está realizando a ação ativamente. Ou seja, é alguém que está de fato buscando o episcopado. Ou seja, é alguém que deseja o episcopado. Olha só, eu trouxe aqui uma ilustração para vocês. Vou ler rapidinho. Lá na igreja do Mark Dever. Olha só, há um homem na minha igreja que é um bom candidato ao presbitério. Nossa equipe encarregada lhe pediu para servir como presbítero. Na verdade, nós pedimos 3 vezes. Aparentemente, na terceira vez, foi bem sucedida, porque ele aceitou. Mas quanto mais eu conversava com ele, mais se tornava evidente que faltava o forte desejo de ser presbítero. A igreja impôs. Ele concordou em servir no presbitério. Mas por fim, ele disse a mim que ele queria anunciar o evangelho aos perdidos. Ele queria ter um tempo na sua semana para pregar a cidade. Eu posso apenas imaginar quão frustrante lhe seria caso ele tivesse se dedicado a pastorear o rebanho quando desejava estar lá fora, pregando o evangelho aos perdidos. Assim, depois de muito tempo de oração, ele mudou a ideia e corajosamente recusou o convite ao presbitério. Quase nós transformamos um evangelista em um presbítero. Olha só o tanto que é importante a gente perceber. Às vezes a igreja está sempre impondo, mas o que a gente precisa ver é as pessoas que aspiram, as pessoas que querem o episcopado. Segundo ponto, irrepreensível, ou seja, perfeito. Nada disso, gente. Senão ninguém estava apto. Ninguém estava apto. Aqui não é necessariamente perfeição. Essa palavra, literalmente, ela significa acima de qualquer reprovação. Ou seja, o presbítero, ele é aquele que não há nenhuma grande mancha mal resolvida em sua vida para o apontamento do seu caráter. O termo irrepreensível descreve alguém que vive de uma maneira que não dá motivos para os outros pensarem mal da igreja, pensarem mal de Cristo e pensarem mal da fé. Esse é o termo irrepreensível significa. Convocar homens irrepreensíveis para serem presbíteros alimenta a confiança da congregação em seus líderes. Líderes eclesiásticos irrepreensíveis salvaguardam o testemunho da igreja para a comunidade. E isso é extremamente importante em um contexto de rede social. Antigamente nós não tínhamos isso no meio dos apóstolos, mas nós temos hoje. Então o presbítero também precisa se comportar de forma irrepreensível nas redes sociais. Que às vezes a gente esquece, não é mesmo? Então o presbítero, ele é aquele que está acima de qualquer reprovação. Que as pessoas no trabalho, na igreja, porque às vezes bota uma máscara de crente, aí no trabalho é completamente diferente da vida cristã, né? Precisa ser irrepreensível. É literalmente isso que a palavra significa. Sem máscaras. De fato, uma pessoa aqui, uma pessoa lá fora, uma pessoa nas redes sociais, com a família e assim por diante. Então, extremamente importante o presbítero ser irrepreensível. Marido de uma só mulher. Essa frase, né? Ela literalmente significa um homem com uma só mulher. Aqui aponta para 2 coisas, gente, que já responde a pergunta do irmão lá. Primeiro,
o presbítero precisa ser fiel. Porque, mais uma vez, ele precisa apontar para Cristo. Ele precisa apontar para um caráter irrepreensível. Então, ele precisa ser fiel, ele precisa resolver as questões da sua vida e da sua família. Precisa ser fiel à sua esposa. Então, alguém que abre mão de viver uma vida com apenas uma mulher, está desqualificado do cargo. É isso que o texto literalmente significa, um homem com uma só mulher. Nós temos a questão dos pormenores, que eu não vou entrar aqui, é a questão do irmão pecar e futuramente ele se reerguer no Senhor e ser fiel novamente à sua esposa. Essa questão tem que ser trabalhada de uma forma pastoral e tal, então não vou entrar nessas questões aqui dos pormenores, tá bom? Mas o texto literalmente significa um homem com uma só mulher. Aponta para a fidelidade. E a segunda coisa é que também aponta para uma pergunta: mulheres podem ser presbíteras? Extremamente importante nós olharmos para isso. Mulheres podem ser presbíteras? Primeiro, mulheres são indispensáveis na igreja. O ministério das mulheres é de extrema importância para a nossa comunidade. E nós precisamos incentivar isso. Amém? Precisamos incentivar isso. Só as mulheres disseram amém? Amém? Ah, tá. Então, galera, nós precisamos incentivar isso. Mulheres são indispensáveis na comunidade cristã. Mulheres foram mantenedoras fiéis em Lucas 8:3, mantendo Cristo a sua vida. Mulheres foram trabalhadoras fiéis no evangelho e na pregação, lá em Romanos 16. Mulheres foram evangelistas fiéis, pregaram o evangelho com toda a força em Filipenses 4. E mulheres são exemplos dignos em Tito capítulo 2. Ou seja, mulheres são indispensáveis na igreja cristã. Mas aqui nós temos um detalhe. Quando o assunto é qualificações bíblicas para o governo presbiterial, nós respondemos essa pergunta: mulheres não podem ser presbíteras, por 3 razões. Olha só. Primeiro, nós não temos nenhum texto bíblico que retrata uma mulher sendo presbítera. Esse é o primeiro argumento. Não existe nenhum texto na Bíblia, uma mulher sendo presbítera, ou o termo presbíteros indicando uma mulher. Nenhum. Nós temos o termo diáconos, que retrata lá em Romanos. Mas aqui, presbítera, não existe, não tem. Segundo, nas 2 listas de Paulo, olha só, sobre os requisitos de um presbítero bispo, que é a mesma coisa, ele aponta para a liderança masculina, marido de uma só mulher. Nessa frase grega, o esposo, ou o marido, ou o homem de uma só mulher, o homem é o sujeito. Então aponta para uma liderança masculina. E o último ponto, um dos requisitos que a gente já vai ver, é a liderança ou o governo no lar. Portanto, o homem é o líder do lar, sem sombra de dúvidas. Então aqui o texto bíblico aponta para uma liderança masculina na igreja. Então, essa pergunta: mulheres estão qualificadas para o cargo? Diante das qualificações bíblicas, mulheres não podem ser presbíteras. Nós não estamos falando de mulheres, nós não estamos falando de capacidade, tipo, mulheres não são capazes, não. Nós estamos falando de qualificações que a Bíblia nos orienta. Nós não estamos falando de capacidade. Mulheres não são capazes, porque tem esse argumento, né? Mulheres não são capazes disso, mulheres não são capazes daquilo, mas a verdade é que as qualificações bíblicas não retratam mulheres. Então, mulheres não podem ser presbíteras. Dando continuidade, o homem, as outras qualificações, são 2 qualificações: temperante e sóbrio. Temperante significa literalmente controlado, exercendo seu autocontrole.
autocontrole, é alguém equilibrado, é alguém com domínio próprio, é alguém sóbrio, é alguém com disciplina. E o autocontrole é um fruto do Espírito, e a gente precisa perceber isso no presbítero. Da mesma forma, sóbrio. O sóbrio não é alguém que não toma uma. Sóbrio tem a ver com mente. Daqui a pouco a gente vai ver a questão do vinho, tá? Enfim. O sóbrio tem a ver com mente. Então, é uma mente sã no grego, né? Sophiron, né? É uma mente saudável. Então, significa alguém que tem controle na mente. Porque a mente leva você a colocar a sua vida em prática. Então, alguém que tem uma mente saudável, né? Alguém que consegue frear os seus desejos. Alguém modesto e hospitaleiro. Modesto, o presbítero modesto tem a ver literalmente com alguém bem orientado. É alguém que não é vaidoso, é alguém modesto, que não se envolve em pretensões, é alguém humilde. Aquele que se acha o tal, peito de aço, né? A gente tem alguns exemplos por aí, né? De saber muito teologia e se acha o tal, e não é nem um pouco humilde. Só que nós temos aqui que o pré-requisito para um presbítero é a modéstia, é a humildade. Hospitaleiro significa literalmente alguém generoso com as visitas. Olha só, alguém que não abre a porta da sua casa e recebe bem as suas visitas, também, segundo Paulo, não está qualificado para o cargo. Então precisa atender bem as visitas. Também no livro As 9 Marcas, olha só, não há lugar, o Mark Dever está afirmando para a gente, né? Olha só, não há lugar no presbitério para alguém que não abre as portas da casa para as visitas e não as trata bem. Porque é alguém hospitaleiro. Essas qualificações a gente não pode abrir mão. É modesto, é não sei o que, é tal. Está tudo lá, tudo perfeitinho. Aí chega hospitaleiro, não. Trata mal as visitas e trata mal as pessoas da sua casa, enfim. Não, alguém hospitaleiro. É alguém apto para ensinar. Como nós já vimos, né? É alguém que está ensinando a Bíblia. É alguém que sabe manusear a palavra de Deus. É alguém que conhece a sã doutrina e ensina a sã doutrina. Ok? Vamos lá, vamos acelerar um pouquinho. Não dado ao vinho. Ixi, já, os irmãos aí já. Galera, foi mal, mas presbítero para mim não dá, né? Gente, a questão aqui do vinho, a expressão, ela literalmente significa não bêbado. É alguém que não se agarra com vinho. É alguém que não tem o vinho como o seu senhor. Não tem o vinho como aquele que direciona a sua vida. Literalmente significa também sentar-se muito tempo com o vinho. É alguém que tem o vinho como o seu, ou melhor, que é governado pelo vinho, que o vinho domina o presbítero. Então, não é alguém dado ao vinho. Não violento, porém cordato. Literalmente significa não brigão, mas gentil. É um homem tolerante. Isso também tem a ver com as redes sociais e também com o nosso convívio. Alguém que fica brigando e enche o saco, e briga com não sei quem, e briga com não sei quem. É brigar com todo mundo da igreja. Não pode ser presbítero. Inimigo de contendas e não avarento. Literalmente significa fofoqueiro ou inimigo de fofoca. Isso aqui a gente precisa perceber. O presbítero que fala do irmão ou faz fofoca na igreja, é alguém que não está qualificado para o cargo. É alguém livre de conflitos.
É alguém que não fala mal, que não denigre a imagem do irmão. E não avarento, que quer dizer alguém que não se agarra ou não se entrega ao dinheiro. O dinheiro não é seu Deus. Literalmente significa não avarento. E nós entramos aí na questão também, a pergunta do irmão das mulheres. É alguém que governa bem a casa. Quem são aqueles que foram chamados, segundo Efésios, para liderar o lar, para governar a casa? Quem são, irmãos e irmãs? O pastor já respondeu. Os homens. Por isso, o pré-requisito para o governo presbiterial é governar bem a casa. Então, aquele que não governa bem a casa, aquele que não direciona bem os seus filhos, aquele que não trata os seus filhos de uma forma disciplinada, é alguém que não, criando seu filho sobre a disciplina, como Paulo fala, né, com todo respeito, não é alguém que está apto para o cargo, não é? Aqui nós temos um comparativo. Alguém que não sabe governar a própria casa, também não governará bem a igreja. É simples. O comparativo que Paulo faz é simples. Quem não governa bem a casa, quem não trata bem a esposa, também não vai tratar bem a igreja. Quem não trata bem os filhos, também não vai tratar bem a igreja. Quem não disciplina os filhos, também não vai disciplinar na igreja. É o comparativo que Paulo está fazendo. Não seja neófito. Não seja neófito. Ou seja, é alguém que literalmente não foi recentemente plantado. A palavra neófito quer dizer literalmente recentemente plantado. Ou seja, a gente não pode colocar no presbitério alguém que é novo na fé. Como a gente já viu todos esses requisitos aqui. Porque é alguém que não vai estar apto para ensinar. É alguém que a gente não vai ver ao longo prazo um testemunho. Porque é alguém novo na fé. Então tudo isso tem a ver, né? Neófito recentemente plantado, né? Por quê? Porque o neófito, ele está próximo, ou mais próximo, como aqui na expressão grega a gente tem, de se ensoberbecer, incorrendo a condenação do diabo. Então, a gente precisa ter muito cuidado com aqueles neófitos, aqueles que iniciaram na caminhada cristã agora. Esses não estão aptos para o ministério. Por fim, nós temos Tito 1, 5 ao 7, para a gente encerrar, de fato, aí 7:11, a gente encerra 7:15, tá bom? Mais 4 minutos, ó. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como já te mandei. Aquele que foi irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme fiel a palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Nós temos a mesma coisa praticamente lá do texto de 1 Timóteo. Só que nós temos algumas questões diferentes. Como? São 4 questões, ó. São 4 palavras, ó. 4 expressões, né? Dispenseiro da casa de Deus e não iracundo. Ou seja, dispenseiro da casa de Deus é alguém que literalmente administra a obra de Deus. Como nós já vimos, os superintendentes, os bispos, episcópios, né? Então é aqueles que sabem administrar bem. Então o presbítero é aquele que sabe administrar bem a obra de Deus, na sua vida, na vida das pessoas, na vida de uma igreja local. Nós temos também o não iracundo, ou aquele que não se ira. Sabe alguém que é irado, sabe? Não sabe se controlar? Pois é, descarta. É alguém que não sabe
se controlar, também tem a ver com controlar a língua, né? Aquele que não sabe controlar a língua, né? Aqui também tem a ver com o autocontrole, né? Enfim, é alguém que não se ira. Por fim, esses dois, não moderado e retentor fiel da verdade. Na verdade, eu acho que eu coloquei melhor, é amigo do bem e moderado. Foi mal, desculpa, gente. É amigo do bem e moderado, não moderado, né? É alguém, amigo do bem, é alguém que tem o bem como o seu próximo. Ou seja, é aquele que ajuda as pessoas, é aquele que ajuda as pessoas da comunidade e as pessoas próximas dele. Enfim, e é alguém retentor fiel da palavra. Ou seja, literalmente isso quer dizer o quê? É alguém que se apega com a palavra. É alguém que conhece a Bíblia. É alguém que conhece da doutrina bíblica. É alguém que conhece da doutrina bíblica. É alguém que é apegado à palavra. Então, gente, nós temos essas qualificações aí. Vocês, quando chegarem em casa, apresentei aqui para vocês, mas peguem a Bíblia, vai lá, dá uma olhada, dá uma lida. E nós temos essas qualificações. É alguém amigo do bem, é alguém moderado e é alguém retentor fiel da verdade, apto a ensinar, aquele que se apega à doutrina. Por fim, e o papel da congregação? No Renascença, quando nós estávamos falando sobre a questão do presbitério, surgiu algumas perguntas do tipo, mas será se não vai deixar a igreja engessada? Será se não vai deixar a liderança engessada? Né? Será se a gente fazer essa institucionalização do presbitério? Será se não elimina o congregacionalismo? Né? A nossa igreja é tão dinâmica e a gente passar por essa mudança, será se não vai engessar? É bem verdade que algumas formas de presbitério plural podem de fato engessar a comunidade. E esse não é o nosso objetivo. Porém, acima de tudo, não é isso que vemos na Bíblia. Na igreja primitiva, a congregação estava envolvida nas decisões. Tanto que o próprio Cristo afirmou que a congregação detém a autoridade final na disciplina, lá em Mateus 18. Lembra? Quando Jesus fala sobre a questão da disciplina? Você vá primeiro no irmão, o irmão não se arrependeu, vá, chama a testemunha e, por fim, leve a congregação, leve a igreja. Ou seja, em questão final de autoridade na disciplina, a igreja detém. E nós temos o texto que eu trouxe para vocês, para a gente encerrar de fato. Olha aí, só para encerrar. Foi mal, desculpa. Por fim mesmo, Atos, só tirei meu irmão, Atos 15, por favor. Atos 15, 22. Então, da última vez conseguiu, irmão. O sangue de Jesus tem poder. Ixi. Tá, eu passo aqui. Para a gente encerrar, para a gente perceber que a igreja a questão do presbitério não perde o congregacionalismo. Olha só. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda... Quem, gente? Com toda a igreja. Eleger homens dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens distintos entre o Senhor. Ou seja, a igreja participa das decisões, a questão da eleição dos presbíteros. Então é extremamente importante, não engessa, esse não é o nosso objetivo, muito pelo contrário, fortalece o congregacionalismo. Que Deus em Cristo os abençoe. Amém.